Fala pessoal, beleza? Sou o Fábio aqui de volta com mais uma resenha do canal. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui com a gente, aproveita, se inscreve logo aí, ativa o sininho para não ficar de fora, para não perder mais nenhuma resenha, beleza? Se você já é de casa, bem-vindo de volta, fica à vontade. Se quiser deixar logo o seu like aí, a gente agradece. E vamos para a resenha de hoje, sem mais delongas, que vai ser sobre quadrinhos. A gente vai falar desta revista aqui, desta edição. Red Sonja, a balada da deusa ruiva, tá? Lançada primeiro pela Pipoca Nankin, escrita por ninguém menos que Roy Thomas e desenhada por ninguém menos que Esteban Maroto e o estreante aqui, pelo menos para mim, o Santi Casas. Por que estreante? Por que tem mais de um desenhista e tal? A gente vai começar os comentários e tem muita coisa para falar aqui dessa revista, viu? Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. Se você percebeu, também está escrito aqui Robert E. Howard. Eu já vou chegar nesse assunto aí. Como eu falei, tem bastante coisa para a gente comentar. Mas vamos lá. A primeira coisa interessante. A Pipoca Nankin lançou essa edição aqui no Brasil em 2021. Tá? Em fevereiro de 2021, mas ela foi lançada originalmente na Espanha em 2018 pela editorial Planeta. Tá? Era uma história especial, uma edição especial por conta de uma convenção que aconteceu, né, lá em Barcelona em 2018. Essa história, se você quiser saber mais detalhes, o próprio Roy Thomas conta um pouquinho dela aqui no início, né, naqueles textos iniciais aqui da edição, né, dizendo como é que ele entrou no projeto, como é que foi a história e tal, e um pouquinho da relação dele com a Sonja. É muito bacana para quem gosta dessas curiosidades, né, desses bastidores de quadrinhos, muita coisa legal aqui também. Mas vamos lá, o que a gente tem da história em si, e eu vou começar dizendo o porquê do Santi Casas estar aqui. Como é que essa história foi estruturada? Tá? Você vai ter aquele tipo de história que é alguém contando uma história dentro de uma história, tá? Para tentar ser mais claro. A gente vai começar num reino aí, que não especificado e tal, que a gente vai ter um rei com um menestrel, que é uma figura muito enigmática e tal, e o menestrel, e ele pede que o menestrel conte uma história para ele, né? Conte uma canção para ele. E a canção que o menestrel vai contar é justamente uma das possíveis origens da Sonja, da guerreira Sonja. Isso, né, eu não vou estragar aqui as surpresas da história, ou os plots, enfim, mas eu vou ficar aqui nesse básico. Então, essa primeira parte, esse prelúdio, vamos colocar assim, é o Santi Casas que desenha, e a parte da possível origem da Sonja é o Esteban Maroto, que desenha. E no finalzinho o Santi Casas volta para dar o desfecho da história, né? Eu vou mostrar aqui algumas páginas para vocês. Eu não conhecia o Santi Casas e eu gostei muito do traço dele. E outra coisa que é legal de mostrar aqui da edição, deixa eu tentar aproximar aqui, é que ela é uma edição em preto, branco e vermelho, né? Justamente para dar o destaque aí, né, da cor vermelha e tudo mais. Eu curti muito o traço do Santi Casas. Deixa eu tentar pegar uma página, aqui já começou o Maroto. Olha, eu curti muito o traço dele, achei bem legal, bem interessante, né? Então a história começa assim, né? Com o rei lá na corte, enfim, um rei já velho, e aí o menestrel, ou a menestrel, uma figura de fato enigmática, vai começar a contar a história da Sonja, né? Por que eu disse que é uma das possíveis origens da Sonja? Porque assim, ó, Maroto, show de bola. Porque justamente, olha, vão ter alguns elementos aqui na história que vão para um lado um pouco mais fantástico, assim, uma realidade fantástica. Então, por isso que eu digo que é uma possível origem da Sonja, né? Não quer dizer que seja a origem definitiva dela. E, sim, o objetivo aqui era justamente contar mais uma história da Sonja, reunindo pessoas que foram tão importantes na existência e na carreira da personagem, né? Que foi justamente o Roy Thomas e o próprio Esteban Maroto. Aliás, uma curiosidade, o Esteban Maroto, ele foi o criador desse visual clássico, vamos dizer assim, da Sonja,
né, da armadura de biquíni, ou do biquíni male, né, enfim, como o pessoal costuma chamar. E essa história, ela inclusive tenta dar uma justificativa para essa armadura ser da maneira que ela é, né? Enfim, se você concorda ou não e tal, mas eu só acho interessante eles terem pelo menos tentado dar uma justificativa para isso. E assim, acho interessante, acho que foi válida a tentativa. Olha o Santi Casas voltando aqui, né? Já para iniciar o desfecho da história. Mas assim, o que mais que tem de bacana nesta edição? Aliás, a única coisa que eu não curti muito é porque a história ela não é muito longa, tá? A edição tem uma edição de tamanho considerável aqui, mas a história em si ela não é muito longa. Mas por quê? Porque você vai ter aqui uma série de esboços, né? Sei que tem muita gente que curte, né, visualizar essa criação das páginas ou dos personagens e tal. Então tem muita coisa aqui de esboço, né, de concepção de personagens e tal. É interessante, apesar de eu não ser nem de longe um desenhista, mas eu gosto de saber como é que funciona. Então tem muita coisa interessante aqui para quem quer aprender mais, seja na teoria, seja na prática, né, sobre a questão dos desenhos e criação de narrativa, enfim, olha, vários esboços de personagem, tá? Mas não é só isso. Tem mais uma coisa legal no final aqui. Lembra que eu mostrei lá no início que o Robert Howard também estava acreditado na edição? Porque ele está aqui com um conto, tá? O conto A Sombra do Abutre, que é a única história que o Robert E. Howard escreveu sobre a Sonja, que não é a Sonja, tá? Porque assim, só explicando, nos quadrinhos, Robert Howard não criou a Red Sonja, tá? Da maneira como a gente conhece nos quadrinhos, tá? Ela foi criada pelo Roy Thomas lá em 1973, tá? Na revista Conan 23, naquela famosa passagem do Conan pela Marvel e tal, a primeira passagem, né? Porque ele queria uma personagem feminina para contrapor o Conan, tá? Ele já tinha a Valéria, a loura, ele já tinha a Belit, a morena, e ele queria uma ruiva. Só que ele foi beber na fonte do Howard para ver se tinha alguma coisa que ele pudesse utilizar ali. E ele descobriu, ou lembrou de ter lido justamente esse conto aqui da Sombra do Abutre, tá? Não é um conto medieval, não é um conto da Ereboriana e não é um conto do Conan, tá? Ele se passa bem mais lá pra frente, salvo engano, no século XV, alguma coisa assim. Ele vai retratar mais ou menos o cerco de Viena por um exército turco, né? E a Sonja que aparece aqui também não é a personagem principal do conto, tá? Tem um guerreiro estilo bárbaro, estilo Conan aqui, que é o herói do conto, mas tem a personagem chamada Sônia, com Y, Sônia de Rogatino, que é uma ruiva guerreira e tal, valente, que vai servir de base, juntando com uma outra personagem também criada pelo Howard, que é a Dark Agnes. Essas duas, ou uma mistura delas, o Roy Thomas usou para criar a Sonja que a gente conhece dos quadrinhos. Então, de uma maneira ou de outra, a gente pode considerar que esse conto da Sombra do Abutre é a origem, ou a primeira aparição, entre aspas, da Sonja. Enfim, né? De qualquer maneira, é uma história bacana, é interessante de ler e entender, né? Ou tentar entender o que o Roy Thomas viu naquela personagem e como ele transportou ela para a Ereboriana e criou a Red Sonja, uma personagem que todo fã de Conan ou de fantasia medieval certamente conhece e curte, né? Porque tem muitas histórias bacanas, muita coisa legal da Sonja. Então, enfim, essa, só para finalizar, é uma edição em capa dura, tá? Como eu falei, lançada agora em 2021 pela Pipoca Nanquim. Muito bacana, tá? A história é legal, as informações extras são muito interessantes. O conto do Howard, que está aqui, também é legal. Ou seja, tem tudo para agradar os fãs do Conan, tá? Tem o Esteban Maroto, né? Tem o Roy Thomas, ou seja, uma edição completa para quem é fã do Conan, com certeza vai querer. E quem busca uma boa história,
uma apresentação legal e curte essa questão da espada em magia, né, com certeza vai curtir também. Então, essa é a nossa dica de hoje, Red Sonja, a balada da deusa ruiva, tá? Da Pipoca e Nanquim. Espero que vocês tenham curtido também. Vou ficando por aqui. Não esquece de dar o like no vídeo. Se tiver alguma coisa interessante, quiser comentar, sugerir, criticar, o espaço aí embaixo está aberto para todos, para a gente ir construindo o canal juntos aqui, beleza? Então, é isso por hoje, pessoal. Até a próxima!